Gente, a gente começa hoje com as seguintes perguntas. A gente é forte bastante para lidar com uma relação que está na iminência de acabar? O que a gente sente quando a gente está perto, está vislumbrando esse fim? E a outra pergunta é, isso dá filme? Que tipo de filme que a iminência do fim da relação dá? Vamos lá, que esses são os desafios de hoje do A Vida é Filme. Bom, gente, hoje é dia de clássico, pelo menos clássico recente. Uma amiga, Mariana Delfini, sugeriu pra gente uma cena do Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que é um filme que nos últimos 15 anos se configurou como um clássico da nossa geração, pelo menos. Ela sugeriu o filme que ela gosta muito, que ela volta muito, que eu acho que ela é quase obcecada por ele, mas ela falou, eu tenho medo do filme ser meio batido e tal. Eu fui rever o filme, tinha tempo que eu não via, e a minha sensação é de que ele não é nada batido. Eu fiquei revirando coisas, descobrindo coisas, achei o filme muito rico, muito fresco. Um monte de coisa passou pela minha cabeça para fazer o episódio de hoje. Mas o que acabou repercutindo mais para mim foi a pergunta: o que a gente sente quando uma relação está na beirinha de acabar? E como é que a gente organiza o movimento e o tempo de um filme quando o roteiro é escrito olhando para esse abismo do fim da relação? O filme foi dirigido pelo Michel Gondry, que assina também o roteiro, também assinado pelo Pierre Bismuth, que é o cara que acho que deu a ideia do filme, mas o roteiro é do Charlie Kaufman, que é provavelmente o cara que é o roteirista mais insensado, ou pelo menos que chegou a um lugar de roteirista autoral no cinema recente. A história do filme, para quem não viu, é um casal que está num momento de crise, eles terminam e a Clementine decide apagar da memória o Joe, o ex-namorado dela. E aí o filme passa a lidar com as consequências dessa decisão. Como é que você apaga alguém da sua memória e o que acontece quando você tenta apagar alguém da sua memória. A cena da Mariana está no momento chave em relação a essas perguntas. Então acho que a gente pode assistir a cena, ver como é que ela lembra e depois voltar. Eu não lembro como ela começa, se ele já tá dentro dessa casa que está em ruínas, ou se ele tá na praia e entra nessa casa. É um momento, eu acho que já mais pro final do filme, eu tenho essa impressão, porque a gente já entendeu como é essa estrutura do filme. E essa cena é uma cena imaginada pelo protagonista, pelo Joey. Porque eu me lembro que essa casa fica na praia em Montauk, onde eles combinam, ele e a Clementine combinam de se encontrar. Se encontrar como é uma palavra-chave assim deles, né? Que eles têm essa frase, me encontre em Montauk, que é meio que quando tudo dá errado, a gente se encontra lá. Então esse é um momento em que tudo tá dando errado. As memórias estão acabando e essa seria a última, essa casa. E aí a cena acontece nessa casa. É uma cena escura, eu acho que preta e azul principalmente. E ele tá andando por essa casa, ela tá atrás dele. Acho que eles estão meio desencontrados e se perseguindo, tentando fugir dessa casa que desmonta. Ela tá em ruínas e, pelo que eu me lembro, eles conversam entre si gritando, porque tem muito barulho também na cena. E o diálogo deles é sobre esse fim, porque ele tá fugindo. É o fim do relacionamento e esse fim de todas as memórias do que tá desmoronando. Então, eles estão correndo nessa casa, fugindo, caem umas madeiras, acho que uma escada também. Se não me engano, tem um piso em cima que desmorona. E tem um diálogo que eu não lembro muito bem como é, mas que eles conversam sobre ir embora. E ela propõe para ele não ir embora. Só que ele já tá saindo, o fim da cena é esse, ele tá saindo pra praia. Tudo isso que a Mariana ressalta, sublinha na cena, a ideia do diálogo sobre o fim, deles fugindo numa casa que está desmoronando, numa escada caindo, a ideia de que é a última memória dele que está lá,
Tudo isso aponta para uma coisa muito importante, a ideia das últimas coisas, aponta para um elemento muito importante para a gente construir roteiro, que é a ideia do limite. Muitas vezes, para a gente construir um roteiro, a gente traça um limite, define o nosso tema, traça um limite para aquilo, as coisas que estão em questão, e aí a gente começa a levantar perguntas, né? A partir do limite, a gente começa a pensar como tal coisa pode acontecer, ou será que tal coisa vai acontecer? O pessoal da Caída Cinema fez um artigo, provocação, que eles batizaram de o anti-manual do roteiro, em que eles sugerem muito limite como um elemento balizador do roteiro, e eles vão falar particularmente dos começos dos grandes filmes. A função do começo do grande filme é dar para o espectador o entendimento de que qual limite está sendo tratado ali. E uma cena emblemática disso é o comecinho do Cidadão Kane, que tem aquela placa do No Trespassing, e a gente tem atrás uma casa imensa e uma luzinha só acesa, e a câmera um pouco ultrapassa a placa, né? Porque a ideia é que você vai ultrapassar o limite. E a pergunta é o que será que está atrás dessa placa? O que será que a gente vai descobrir ali? Esse limite que tem a ver com as estratégias de fuga levanta uma pergunta muito direta e simples, que é, será que eles vão conseguir escapar? Essa é uma estratégia que é bastante comum quando a gente vai escrever roteiro, que é uma espécie de definição de uma linha de chegada, que pode ter dois valores. Ela pode ser uma linha de chegada positiva, você quer chegar nela, ou ela pode ser uma linha de chegada aterrorizadora, você quer evitar que ela chegue. A princípio, o Brilho Eterno está mais para o segundo caso, né? A gente tem um tic-tac de uma bomba e a bomba relógio, na verdade, é o fim do amor deles, é o fim das lembranças. E essa sensação de tic-tac tem um efeito claro, né? Ela mantém o espectador na beira da cadeira, né? Sempre sentindo o risco e a urgência de tudo que está ali sendo experimentado pelos personagens. E eu acho que é por aí que o primeiro afeto mais direto se instaura no espectador na relação com esse filme, que é o medo do aniquilamento. A gente se junta aos personagens, sobretudo ao Joe, nessa luta dele para tentar preservar a memória, para resistir ao aniquilamento dessa máquina de amnésia amorosa que está presa na cabeça dele. E a partir daí a gente começa a torcer desesperadamente para a vontade do amor deles ser mais forte do que o apagamento. Em grande parte do filme, isso é totalmente direto. A memória deles juntos está por um fio e eles precisam escapar da máquina para fazer ela sobreviver. Para isso, Joel se lança nas estratégias mais desesperadas, vai lá tentar entrar nas reentrâncias neurológicas da própria cabeça, vai buscar as memórias da infância, vai tentar achar um lugar que a Clementine não pertença no campo das memórias dele, então ele vai lá para a primeira infância, vai procurar situações humilhantes, tudo isso para escapar do esfacelamento da memória. Esse limite, que tem a ver com essa fuga, levanta a pergunta muito direta. Será que eles vão conseguir escapar? E o efeito é que o tempo dessas cenas é uma espécie de tempo de uma fuga frenética. A gente quase está numa energia de um filme de ação. Agora, não foi nada parecido com o frenesi de uma fuga que fez a Mariana ser particularmente tocada por esse filme, por essa cena. Naquele momento em que eu quis ver a cena, eu estava ruminando lembranças e memórias. Sabe quando você fica ruminando mesmo, querendo não se desapegar e revisitando lembranças e memórias e tentando vê-las de outro ângulo? E eu estava nessa ruminação, por isso que eu voltei a esse filme, e eu acho que é por isso que as pessoas voltam a esse filme quando estão tristes com o fim de relacionamento. Eu acho que além da inventividade da narrativa ou das cenas inusitadas que ele propõe, essa fotografia escura retratando uma juventude lado B, com personagens desencaixados, frágeis, lidando com inseguranças, tudo isso contribuiu para fazer do Brilho Eterno uma peça fundamental da mitologia indie do início dos anos 2000. E se a gente pensar bem, tem algo de fato de narrativa mítica nesse filme. Por trás do neurótico acanhado que é o Joe e dessa menina impulsiva e inadequada que é a Clementine, tem dois personagens numa luta contra uma força muito poderosa, né? Esses dois estão numa luta contra o tempo. Se a gente pensar, a tarefa deles é sobre-humana. Eles têm que enfrentar deuses encarnados nessa ciência maluca que inventou uma máquina de apagar a memória, de apagar o tempo. E, como mito,
esse filme também talvez sirva de modelo para uma geração pensar as próprias relações e pensar os próprios fins de relação. E aí tem outro tempo que se impõe. Como convém ao mito, a gente está falando de uma narrativa circular. Trabalhei como roteirista, quer dizer que as únicas partes que importam numa história de amor são o começo e o fim. O resto realmente não interessa porque não tem força dramática, não tem carga emocional, enfim, é tudo mais ou menos, não dá história. Se a gente parasse para olhar com alguma distância só a estrutura do Brilho Eterno, a gente ia ter uma certa ideia de que o filme é estruturado só com essas duas partes, mas do movimento que é de uma espiral em que essas duas partes, o começo e o fim, ficam se encontrando. A cena da Mariana, que está perto do fim do filme, ela termina com uma frase, lá, o Me Encontre em Montauk, que aponta para o começo do filme. A abertura do filme é uma espécie de como se fosse a primeira vez, né? A gente passa 15 minutos acompanhando um flerte estranho desses dois, que na verdade são um casal que mal se reconhece e que vai se aproximando de um jeito muito mais precipitado do que seria natural para o primeiro encontro. A pergunta no meio dessa nova estrutura percebida não é mais para onde eles vão, que era o caminho lá da fuga, é um pouco para onde eles voltam. E na melhor das hipóteses, o que a gente vê são eles voltando para o ponto de partida, voltando para onde tudo começou. Os limites, nesse caso, são só o fim e o começo. Ou se eu fosse ser mais preciso, é um fim que aponta para um possível recomeço, que aponta para um fim, que aponta para um novo recomeço. É o sonho lá da minha amiga roteirista. E aí, a questão que essa organização de limites propõe é como é recomeçar depois do fim? Tudo isso dentro de um quadro que está desenhando um amor gigantesco. As conversas com a Mariana me fizeram me sentir bastante ignorante, ou pelo menos distraído. Eu comi mosca e eu não tinha notado a referência a um poema do Alexander Pope e que o verso de um poema dele é que dá título ao filme, O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. E é um poema que é uma referência a Heloísa e Abelardo, que talvez seja o casal mais emblemático desse amor romântico, desse amor maior que tempo. É um casal que se apaixonou, que teve um filho e que por conta de ser um amor proibido, ele foi castrado, ela foi trancada num convento, eles passaram a vida separados, mas ainda assim permaneceram apaixonados um pelo outro, a ponto de, quando morreram, serem enterrados juntos. Isso tudo reforça a ideia de um filme imbuído da missão muito tentadora, que é de transformar uma história de amor numa história de paixão imortal. O amor aí passa a ser pura potência, pura imagem projetiva de uma relação, um projeto de amor, paixão absoluto, que nem o tempo pode destruir. É uma proposta muito atraente, né? A gente pensa nos muitos casamentos e amores que surgiam às vésperas da guerra, né? Antes do soldado embarcar para a guerra, do cavaleiro ir na cruzada, ele ficava perdidamente apaixonado e tinha uma moça que ficava perdidamente apaixonada por ele, porque eles começavam ali com essa grande imagem potente, um amor projetivo. Quando tudo é só começo e ameaça do fim, é quase impossível não acreditar no amor. Sabe quem é que não acredita? A Mariana Delfim. Eu via esse filme, essa narrativa maior, assim, como se houvesse alguma esperança de que no fim das contas sempre vamos nos reencontrar, porque almas gêmeas, essa coisa de bem platônica das duas metades que se encaixam e somente elas se encaixam. Eu nunca, vou usar aqui uma palavra, eu nunca caí nessa armadilha. Eu nunca vi esse filme entrando nessa história, acreditando nessa história. Para mim nunca foi esse o barato do filme, sabe? Eu fui rever uma masterclass do Charlie Kaufman em Londres, eu acho, em que ele faz uma exposição super honesta, mas muito entusiasmada, em defesa de um valor maior, que é a vulnerabilidade. Charlie Kaufman propõe que qualquer demonstração de poder é só uma tentativa de disfarçar fraqueza, de disfarçar fragilidade. E que a função primordial da arte é apresentar
a vulnerabilidade. Eu vou, nas palavras dele, expor a ferida. O que ele propõe é um programa muito diferente, que não tem nada a ver com nenhum gesto sobre-humano, com nenhuma ideia de amor superpotente, de par perfeito platônico. E, de fato, se a gente olhar para os signos que o filme propõe, e não só para o grande desenho do filme, a gente vai perceber que os signos que ele propõe são muito precários. A nossa fragilidade é tão absoluta que ela pode ficar em risco por uma empresa de apagamento de memória que é completamente mambembe, de fundo de quintal, tosca, que tem personagens completamente bêbados ou atrapalhados. Quer dizer, as forças de oposição do filme desenhadas são totalmente risíveis. E ainda assim elas são capazes de fazer um estrago absoluto. Aquela relação do casal, que seria super especial, ela é muito frágil, ela é muito fugidia, ela pode desaparecer numa noite bem dormida ou mal dormida. No fim das contas, se a gente leva isso a um segundo movimento, a gente entende que a nossa própria história, a nossa própria autobiografia, a ideia de identidade também está sustentada numa camada de gelo fino. E quando a Mariana foi rever a cena naquele momento de tristeza, teve um detalhe quase sensorial e físico que fez ela ter uma sensação ainda mais aprofundada dessa vulnerabilidade. Depois, assim, de um tempinho, eu percebi que tinha alguma coisa estranha na cena. E eu não sei como, e eu gosto do fato de eu não saber como, porque é um filme que fala justamente de lembranças e memória. Eu não sei como eu percebi que a cena que eu vi no YouTube estava espelhada, sabe? Tava como se hoje a gente fizesse uma selfie, assim, assistindo o filme, e ele aparecesse espelhado. Então eu acho que o fato de eu ter visto essa cena espelhada me fez perder ainda mais o chão. A gente sabe que o filme tem toda uma narrativa controlada, mas eu vi essa cena fora desse controle. Eu fiquei ainda mais impactada com essa artificialidade e as narrativas que a gente acaba construindo. A cena invertida, espelhada, revelou para Mariana um abismo, um buraco ali por trás da camada de gelo, né? Não era mais só a história de amor que estava se perdendo, desaparecendo. Era a própria noção de memória que não estava mais garantida. É como realmente se tivesse um furo, se tivesse um buraco. O filme que ela queria voltar a ver já não estava mais lá, pelo menos não do jeito que ela lembrava que ele era. É a sensação de olhar para trás e já não reconhecer o lugar da memória. O que podia dar para Mariana uma sensação de abismo, de vertigem, de desespero. Mas o tom dela falando não é um tom de desespero. O tom dela revela uma outra coisa, quase uma sensação de encantamento ou de alguma gratidão pela nova percepção que ela pôde ter. E aí eu fiquei pensando sobre esse tom, sobre essa perspectiva encantada da Mariana, e eu voltei à ideia de um cineasta chileno, o Raul Ruiz, que tinha um jeito muito curioso, um método muito particular de construir o roteiro dele. Era uma coisa inspirada na retórica barroca que ele chamava de a ponte. A ideia era manter sempre dentro da cena, ou dentro do roteiro, uma conexão, uma ponte aberta entre dois mundos, como se tivesse sempre uma passagem dentro da cena para revelar uma outra perspectiva, um outro mundo se abrisse nos movimentos dos personagens. A imagem que ele usava como comparação era do esquiador, que não está só descendo uma ladeira, mudando de direção ou de velocidade. Ele está de fato mudando de patamar, é como se cada piso revelasse um outro mundo para ele. Aí a gente não está mais falando de uma linha reta do tempo, a gente está pulando de um mundo para outro, de um espaço para outro. É uma ponte aberta entre os dois mundos em que cada movimento pode fazer, pelo menos a percepção, mudar com muita força. E aí eu queria voltar à cena um pouco iluminado por essa ideia de mundos e ver se é possível perceber essa cena a partir dessas pontes. Para começar, eu queria seguir a cena juntando a noção de ponte com a noção de limites. A primeira memória da cena que a Mariana propunha tinha um objetivo, uma pergunta-chave para os personagens. Eles vão conseguir escapar da casa caindo, da memória ruindo? Mas, olhando melhor para a cena,
essa fuga da casa que desaba é quase um pano de fundo. Tem outros limites que aparecem em primeiro plano. A gente, a princípio, está voltando quase como um flashback para o primeiro encontro desses dois. E a primeira barreira que aparece é a casa alheia, é a casa dos outros. O Joe hesita, ele tem medo de entrar nessa casa que não é dele. Aqui sim a gente está vendo o Joey com uma vulnerabilidade explícita, quase evidente. Aquela entrada de casa tem para ele um incômodo de não pertencimento. Um pouco mal-estar, que é a experiência comum de todo mundo, né, na medida que a gente vai tomando consciência da vida. A gente chega no mundo que já está lá, que já existe. Né? Eles já te dão uma roupa para vestir, já te dão uma coisa para se alimentar, para beber, uma bebida. E, sobretudo, te dão um nome que não foi você que escolheu. Esse é o primeiro limite. O segundo limite, que também é cheio de desconforto, é traçado na relação, no encontro com a Clementine. Ele experimenta, o Joey, um medo muito grande dessa estranha, dizendo para ele o que ele pode fazer. E também um certo medo dela não dizer para ele o que ele pode fazer. Aquela transgressão que ela propõe, para ele aparece como uma grande ameaça. Mais do que resistir a ela, o que eu acho é que ele se sente totalmente incapaz de entrar no jogo que ela está propondo. Né? A ideia deles serem outras pessoas, pelo menos naquela noite. E é nessa hora que a casa começa a cair. O que ameaça ele não está só na incapacidade de manter a memória. Também está na incapacidade de começar uma relação, de entrar no mundo. E é aí que se desenha o terceiro limite, que é o limite interno do Joey, na luta contra a própria incapacidade de entrar no jogo amoroso. Ele aparece pra gente aí completamente dividido e começa a falar sozinho, numa espécie de embate com a própria fragilidade. Nesse instante, as pontes se cruzam, né? As camadas dos mundos que a gente foi vendo sendo abertas ao longo da cena começam a se sobrepor. Enquanto aumenta o barulho da casa caindo, eles começam a fazer uma revisão do que poderia ter sido esse primeiro encontro. O que eles podiam ter dito, o que eles podiam ter feito. Eu queria ter entrado, eu queria ter ficado. Isso em contraste com a casa que vai virando areia e o mar vai tomando aquele espaço. Esse é o momento de quase aceitação, de que a relação acabou e que não tem mais saída. E aí surge o último limite, que é um último mundo hipotético em que eles podem ter uma despedida, pelo menos. O que resta para eles é se despedir desses mundos sobrepostos que a gente vê ao longo da cena e ter a despedida que eles não tiveram e ficar só com algum resíduo. O resto da relação deles é um encontro em Montauk, que é o que depois vai mobilizar o filme inteiro. Mais que fugir, ou mais que voltar, ou mais que preservar as coisas, talvez o mais importante seja saber se despedir, saber dizer adeus. E não é fácil, né? Eu fico pensando aqui naquelas DRs infinitas de fim de relacionamento, que a gente fica se prometendo que só precisa de mais uma conversa, uma última conversa, um último encontro, uma última despedida, para depois finalmente deixar aquela relação acabar. Esse aprendizado da despedida, na maior parte das vezes, exige muitas voltas, né? A gente precisa repisar, voltar, repetir, reviver aquela ferida, aquela experiência emocional que é muito forte, dezenas de vezes, centenas de vezes, para entender que as coisas passam, que as coisas se dissolvem e conseguir finalmente abrir outros espaços, conseguir definir outros limites e se movimentar. Depois que a Mariana sugeriu a cena, eu tive uma conversa longa por telefone com ela, a gente trocou talvez mais de uma dezena de mensagens, e as mensagens elas foram chegando uma mais elaborada que a outra, todas muito autoconscientes, muito reflexivas. E a partir de um certo ponto, acho que nas últimas 3 ou 4 mensagens, as mensagens começavam com uma coisa assim: eu lembrei de mais uma coisa que eu queria falar. Ah, tem mais uma coisa que eu pensei que eu achava importante dizer. E a minha sensação ouvindo essas mensagens da Mariana é que a cada nova mensagem uma ponte se abria, um outro mundo se revelava. Por exemplo, se ela tinha dito que ela não caía nessa armadilha do amor platônico, das almas gêmeas, por outro lado, ela ficou obcecada pela história da Heloísa e do Abelardo a ponto de fazer uma descoberta.
E eu descobri que existe um túmulo dos dois, que eles foram enterrados juntos. E esse túmulo está no cemitério de Paris, no Père Lachaise. E quando eu estava em Paris, eu fui visitar esse cemitério e procurei lá no mapinha e fui ver o túmulo deles. Então, eu acho que essa informação é bastante contraditória com o que eu disse sobre não acreditar nas almas gêmeas ou duas metades, ou enfim, toda essa tradição aí. Mas eu acredito e não acredito, sabe? Não sei, eu gosto de ficar brincando com essa tradição. E a mesma pessoa que teve uma sensação de desamparo do chão sendo arrancado quando viu a cena espelhada, também conseguiu ter essa percepção do espelhamento da cena. Então, eu acho que eu fiquei tão desamparada naquele momento em que eu percebi, mas ao mesmo tempo isso foi tão rico, né? Porque olha como eu falo empolgada sobre tudo isso, que talvez eu tenha aprendido a ruminar melhor essas memórias. Não vou dizer não ruminar, porque não sei se alguém consegue, mas a talvez lidar melhor com essa ficcionalidade, talvez auto-boicote, talvez só uma alegria que existe em revisitar as coisas. As mensagens da Mariana não são nem uma tentativa de fuga do fim, nem mais uma volta na espiral ou um eterno retorno. Elas são uma passagem, uma ponte para outros mundos, para outras perspectivas sobre o filme, sobre a cena, ou sobre a própria experiência amorosa, que vão aparecendo à medida que ela vai falando, tem mais uma coisa que eu lembrei, tem mais uma coisa que eu queria falar. E eu fiquei pensando, essa semana eu tive uma reunião com uma professora de terceira série do meu filho, e ela estava falando lá de uma estratégia pedagógica deles, que é de ensinar subtração, pensando a ideia da reversibilidade das relações. É como se fosse possível reverter os conflitos, reverter as situações ruins, e com isso entender que o que é somado também pode ser subtraído. Eu achei muito legal a perspectiva dela, mas fiquei assim em dúvida, né, se é possível sempre reverter essas relações, e fiquei muito torcendo para esses meninos chegarem na quinta série, aprenderem multiplicação e divisão, ou irem avançando e entendendo equações mais complexas. E eu acho que a ideia da ponte entre os mundos e das outras perspectivas aparecendo amplia muito a ideia da reversibilidade ou de um caminho só para um lado ou para o outro da equação. Porque acho que no fim é importante entender que nem a relação em si e nem o fim dela são definidores de quem a gente é. Para fechar com as indicações de costume e para seguir fazendo nossas pontes, hoje eu vou sugerir um livro, um ensaio e um vídeo do YouTube. O livro é mais um Barthes amigo, A Câmara Clara, que é um livro que ele escreve depois da morte da mãe dele para investigar a relação dele com a fotografia, na verdade com as fotografias. E é um livro super bonito em que ele mergulha na questão da morte, da memória, e ele define aqui a noção de punctum, de ferida, que acho que tem a ver com a experiência da Mariana lá com o filme. É um livro lindo para falar sobre memória e sobre fim. O outro texto, eu não tenho aqui, só tenho em PDF, que é esse texto da Cahiers du Cinéma, que chama L'Anti-Manuel du Scénario, o Anti-Manual do Roteiro, que é uma provocação deles, uma investigação sobre roteiro em oposição aos manuais clássicos de roteiro, em oposição às noções de objetivo, conflito, 3 atos. Eles fazem lá um outro desenho, e não sei se tem traduzido, mas quem puder ler em francês é muito legal, muito divertido de ler. E, finalmente, essa masterclass, que é quase uma performance do Charlie Kaufman num púlpito em Londres, e que são 45 minutos que vale muito a pena assistir. Uma espécie de manifesto estético deles, pelo menos na época que ele fez essa masterclass. Bom, é isso. Esperando encontrar vocês daqui a pouco com
novas passagens, novos mundos, mas novas feridas também, que é do jogo, né? Até já. Valeu!